Bendito és tu, Adonai, Rei do Universo, que nos deu o fruto do pão, que nos deu o fruto da vinha, que nos deu o amor. Quando nós buscamos, quando nós escolhemos te servir, te louvamos. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, oh Paizinho, que privilégio poder te chamar de Pai, de Paizinho. Aqui estamos na tua presença, porque queremos mais de ti e menos de nós. Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos. Derrama-nos teu Santo Espírito, porque nós queremos te adorar, te bendizer em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, exaltar o teu nome, o teu santo e bendito nome. Nós queremos ter parte contigo, Pai. Nós escolhemos amar, nós escolhemos estar na tua presença. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Então ontem nós paramos no verso de 70 vezes 7. Vou ler novamente. Gênesis 4, verso 23 diz, né? Quando ele diz Lameque, e você tem que entender uma coisa. Assim como existe um Enoque e um Lameque do bem, existe um Enoque e um Lameque do mal. Os primeiros livros da Bíblia falam da genealogia das duas descendências. A descendência da luz e a descendência das trevas. Porque nós é quem decidimos a quem servir. É você que decide. Então olha só. O verso que nós estávamos lendo é porque ele matou um homem porque feriu e um rapaz porque pisou. E ele diz, olha, 7 vezes Caim será que é chegado. 7 vezes é a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Então você está entendendo que ele está dizendo, que as trevas está dizendo que eles não perdoam 70 vezes 7. Por isso que Cristo diz para os seus filhos, nós somos o oposto das trevas. Se eles dizem que não perdoa 70 vezes 7, filho, eu te digo, Pedro, você precisa perdoar 70 vezes 7. Entende de onde vem a origem dos 70 vezes 7? Pedro entendeu, porque ele era um judeu. E o judeu menino sabia os 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor com 5 aninhos. Então, olha, Pedro entendeu imediatamente. E eu quero que você entenda uma coisa. Antes era muito bem definido as trevas e a luz, os filhos da luz e os filhos das trevas. Capítulo 4 de Gênesis, está ali a descendência de Caim. Caim escolhe não servir a Deus. Caim escolhe não obedecer a Deus. Mas Abel escolheu obedecer e ele foi morto pelo seu irmão Caim. O primeiro assassinato foi feito por Caim e ele escolheu não praticar o bem. Então, as nossas escolhas são o mais importante. Nós não perderemos o céu por conta dos nossos pecados, mas nós perderemos o céu por conta das nossas escolhas, por conta das nossas oportunidades. Hoje é dia de salvação para a sua vida. E eu quero que você entenda um detalhe muito, muito importante. Cristo, quando ele nos fez, ele diz, olha, façamos um homem à imagem e semelhança de Deus. É isso que está lá em Gênesis, se eu não me engano, logo no início, eu vou achar o verso aqui. Então ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora veja o verso 7.
Criou, pois, o homem, e Deus criou o homem para 4 atributos. Para o relacionamento físico, mental e espiritual. O relacionamento é o social. Então, os 4 atributos: social, físico, mental e espiritual. Todo ser humano, ele tem esses quatro, vamos dizer, identidade. Eles são sociáveis, porque os seres humanos são sociáveis, são físicos, porque nós somos de carne e osso, somos espirituais e temos um raciocínio, porque os animais não pensam, eles são irracionais, mas nós somos pensantes. Então veja aqui, olha, 1:27 diz assim, olha, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Mas lá no verso que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aqui está dizendo, criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E cadê a semelhança? Por que não tem a semelhança? Porque a semelhança é você quem escolhe ser semelhante a Deus. Você quem escolhe, as decisões são suas. A semelhança é o livre-arbítrio, é a regra do jogo. É você quem decide. Então presta bem atenção num detalhe. Então antes era muito bem separado as trevas e a luz. Só que um dia os homens de Sete é a descendência da luz, se encanta pelas mulheres de Caim. Porque então antes eram bem separados, eram bem definidos. E quando agora eles se misturam, e quando agora eles se casam, agora você não consegue mais entender quem é quem. Porque eles se misturaram. E hoje, quando é que você conhece uma pessoa? Pelos seus frutos o conhecereis. Só que Jesus disse para Pedro assim, ei Pedro, perdoe 70 vezes 7. Então hoje quando você, por exemplo, entra num ônibus, num avião, num trem, você não conhece aquelas pessoas ali à sua volta. Você não sabe se elas são descendência da luz ou das trevas. E como é que você vai conhecer essas pessoas? Pelos seus frutos. Pelos frutos o conhecereis. Então, se a pessoa ela ama, ela perdoa, ela é filho de quem? Porque hoje, para definirmos de que lado nós somos, é pelas nossas ações. E Cristo falou a Pedro que, ei Pedro, perdoe não só 7, mas 70 vezes 7. Ei Pedro, o maligno está dizendo que não perdoa. A descendência dele está dizendo que não perdoa. Então eles estão dizendo que não perdoa 70 vezes 7. E eu te digo, Pedro, nós somos o oposto deles. Se eles dizem que não perdoa 70 vezes 7, eu te digo, Pedro, perdoe 70 vezes 7. Entende a profundidade de um perdão? Vocês dizem, mas eu não consigo perdoar. Então ore a Deus, porque o perdão não é um dom seu, é um dom de Deus. Não faz parte do nosso querer. Na verdade, nós não conseguimos perdoar. O poder para perdoar está em Deus. Você escolhe, ó Senhor, eu decido, me ajuda. E depois que você decide, o Senhor te ajuda. Então, nós precisamos perdoar. Porque o perdão define de que lado você está. Se você está do lado da luz ou do lado das trevas. E eu te convido a andar na luz, a fazer parte da luz, a amar e perdoar. Esses são os 2 atributos daqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Que Deus possa te abençoar,
Que Deus possa te guardar, em nome de Jesus.